Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Em que clima será a retomada dos trabalhos no Judiciário? Pois é, Milton. O ano do Judiciário recomeça oficialmente hoje, mas nem parece, né? Porque o mês de janeiro, foi um mês que o Supremo não saiu das manchetes, não saiu do noticiário. Não eram manchetes em tom positivo, não eram notícias que elevaram o prestígio do Supremo, a gente sabe disso. Bom, então, o Judiciário volta hoje, Milton, e com uma tradição sendo mantida. O presidente do Supremo, o Edson Fachin, ele vai discursar a partir das 14h diante dos presidentes, do presidente da República, dos presidentes da Câmara, do Senado, de um monte de autoridades. Ele vai discursar para marcar a reabertura dos trabalhos. E há muita expectativa sobre o que será esse discurso, porque ninguém discorda, o Supremo vive hoje uma grande crise. Então, o que o ministro Edson Fachin vai dizer para todos nós sobre o papel do Judiciário nesse momento? Porque o fato é que, poucos meses depois do julgamento histórico, que foi o da tentativa de golpe de Estado, o Supremo foi tragado pelo caso Master. O Supremo tem hoje dois ministros, o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, com suas atuações questionadas por causa de revelações que surgiram desde dezembro sobre esse caso do Master. Eu não sei, Milton e Cássia, qual vai ser o teor do discurso do ministro Fachin logo mais, mas a chance de que esse discurso seja decepcionante é enorme e eu vou explicar por quê. Se o discurso do Fachin for apenas um discurso de praxe, ressaltando a importância do judiciário para a democracia, falando das votações importantes que possam ser pautadas ao longo de 2026, vai ser uma frustração geral. Esse tipo de fala poderia servir para quase todos os anos anteriores, mas para 2026 não. Para 2026 vai ficar faltando algo. O discurso que seria mais adequado para esse ano teria que ser o da defesa candente de uma adoção de um código de conduta já para o Supremo. Um código de conduta que tirasse do Supremo a imagem de que a Corte pode favorecer pessoas ou grupos poderosos, a imagem de que é uma Corte em que os seus integrantes desfrutem de privilégios. Mas não é esperado que o ministro Fachin opte por um discurso forte nessa linha, porque simplesmente o Supremo está dividido em relação ao Código de Ética. O Fachin, ele antecipou a volta dele das férias em janeiro para tentar unir o Supremo em torno, pelo menos, desse Código de Conduta, mas nada avançou. Ele voltou das férias, conversou com os colegas, mas, como eu disse, as coisas continuam na mesma, o Supremo continua dividido. O fato é que o caso do Master continua atormentando a Corte. Aliás, foi o caso Master, Milton e Cássia, que jogou essa discussão do Código de Conduta na pauta de todo mundo como um assunto urgente. É assim que a sociedade está tratando isso como assunto urgente. É assim que o ministro Fachin também está tratando isso, embora sem o apoio que ele deveria ter dos pares dele. Aliás, é curioso notar que no discurso de posse do Fachin como presidente do Supremo, um discurso de 19 páginas, feito no fim de setembro, ou seja, apenas 4 meses atrás, o Fachin falou de uma série de assuntos, falou de plano de ação, desafios, falou de defesa da democracia, mas o Fachin não falou nada sobre código de conduta, que hoje ele luta para transformar na marca da presidência dele no Supremo, Milton. Ou seja, Lauro, por mais convincente, enfático que seja esse discurso hoje do Fachin,
isoladamente não será suficiente para contornar essa crise no STF, né? Não, isoladamente não vai ser. Ele vai ter que, a partir de hoje, voltar a conversar com todos os ministros e tentar convencer todos os ministros da importância desse código de conduta para a imagem do Supremo, para a instituição, para a democracia brasileira. Mas eu adianto aqui que vai ser muito difícil. Um grupo liderado pelo ministro Gilmar Mendes, que tem também o ministro Alexandre de Moraes, o próprio Toffoli, eles são contra a adoção desse código de conduta. E esse código, ele só poderia passar com um consenso entre todos. Então, ainda tem muita discussão pela frente dentro do Supremo a respeito disso para acontecer. Muito obrigado, Lauro. Um bom dia para você. Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes. Até quarta-feira. Até quarta-feira. 8h11 agora.